Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual hora você está chegando para assistir esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Luciano, sou do segundo período de Biomed. Esse período de 2020/2 eu vou trabalhar com vocês a monitoria de histologia 1. Foi solicitado que a gente fizesse um programa de cerca de 10 vídeos aproximadamente, com duração estimada em cerca de 15 minutos, no qual a gente vai fazer uma revisão sobre conceitos e fundamentos de histologia. No final de cada vídeo vai ter o meu contato, podem entrar em contato, mandar mensagem para tirar dúvidas, se aprofundar em algum assunto, alguma coisa que não tenha ficado clara nos vídeos, alguma sugestão, só mandar, fica à vontade, não tem problema nenhum, pelo contrário, vai ser um prazer poder ajudá-los. E é basicamente isso. Gostaria de dizer que sejam muito bem-vindos à monitoria de Histologia 1 e espero que vocês aproveitem o nosso conteúdo. Bom, a gente vai iniciar o nosso vídeo de hoje com o básico do básico. Do que se trata a histologia? A histologia nada mais é do que a ciência que se dedica a estudar os tecidos, como eles são constituídos e organizados. É importante para a gente identificar em que momento do desenvolvimento embrionário esses tecidos vão surgir. Bom, o desenvolvimento embrionário ele vai dar origem com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. A partir desse momento que a gente tem a formação do zigoto, que é o óvulo fecundado, a gente vai ter o início de uma série de divisões celulares. Cada fase tem um nome específico. Para a gente que está estudando histologia, a gente vai focar na gastrulação, que é uma fase que inicia-se próxima da segunda semana de gestação. Nessa fase, a gente vai identificar a presença de 3 folhetos embrionários. Esses folhetos têm o nome de ectoderma, endoderma e mesoderma. Cada uma desses folhetos ele vai dar origem a um grupo específico de células que vão formar os tecidos do corpo. Vale lembrar que a fase anterior à formação da gastrulação, a gente tem apenas células troncos embrionárias. Elas ainda não estão diferenciadas. Nessa fase em que entra a gastrulação, que é a formação dos 3 folhetos embrionários, a gente vai ter uma diferenciação desse tecido e posteriormente eles vão se especializar. Aqui a gente tem alguns exemplos, não são todos. A endoderma, por exemplo, ela vai dar origem ao sistema respiratório e órgãos do tecido do sistema digestivo. Enquanto que a mesoderma ela vai dar origem à derme, ossos e músculos, sistema circulatório e reprodutor. A ectoderma ela vai dar origem à epiderme, os anexos epidérmicos, o sistema nervoso e as cavidades do organismo. Bom, como eu falei no slide anterior, eu coloquei esse slide só para a gente lembrar que na fase em que que precede a gastrulação, para ver a diferenciação ectoderma, endoderma e mesoderma, a gente está falando de células tronco embrionárias. São células totipotentes que têm capacidade de se diferenciar e se transformar em qualquer tipo de célula do corpo. Nesse slide, por exemplo, a gente tem aí células tronco dando origem a neurônios e posteriormente a tecido nervoso. Células tronco dando origem a músculo estriado cardíaco, que vai formar o miocárdio. Temos células tronco dando origem a células musculares, formando os músculos. Temos células tronco dando origem a enterócitos, que são as células do intestino. E a gente tem células tronco embrionárias dando origem a hepatócitos, as células que você vai encontrar lá no fígado. Bom, aqui a gente vai trabalhar alguns conceitos que vocês estão provavelmente cansados de ver, mas que são importantes de serem frisados porque eles vão fazer parte de toda a tua vida acadêmica, sobretudo no estudo da histologia. Células. O que são células? Células são as menores unidades funcionais, microscópicas, que atuam de forma autônoma e que compõem todos os seres vivos. Tecidos são agrupamentos celulares que atuam de forma integrada para desempenhar determinadas funções dentro do organismo. Eles tanto podem ser formados por um mesmo tipo celular, células idênticas entre si, como ele pode ser formado por células que possuem diferentes formas e funções, ou seja, com tipos celulares diferentes. A maioria das células que formam os tecidos, elas possuem a mesma origem embrionária, lá que a gente acabou de ver lá dos folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. No entanto, não é regra. Por exemplo, o caso do epitélio. Dependendo de qual parte do corpo a gente está trabalhando com aquele epitélio, ele vai ter uma origem em um dos 3 folhetos diferentes. Então fica a dica. A origem, na maioria das células que compõem os tecidos, tem a mesma origem embrionária. No entanto,
há exceções. Vale lembrar também que, além da composição dos tecidos ser de células, também entra a matriz celular como componente dos tecidos. Matriz celular é algo que a gente vai explicar no próximo slide. Então não vou entrar agora não, porque a gente vai pormenorizar mais daqui a pouquinho. E por fim, a gente vai conceituar órgãos. Órgãos nada mais é do que um conjunto de tecidos que se associam para realizar uma ou mais funções. Nesse rodapé eu coloquei uma imagem que mostra como que é a pirâmide, né? Como que é essa constituição. As células, elas se agrupam para formar tecidos, um grupamento de tecidos forma um órgão junto com suas demais estruturas e anexos formam um sistema, e os sistemas conjugados funcionando harmonicamente, ou seja, em homeostasia, eles funcionam a máquina perfeita que constitui-se no nosso corpo humano. Bom, como foi dito anteriormente, a maior parte dos tecidos do nosso corpo ela vai ser formada por células mais matriz extracelular. A matriz extracelular é como se fosse uma massa que une as células entre si. É formada por água, que é a substância essencial, não pode faltar, e por fibras colágenas, glicoproteínas, proteoglicanos e integrinas. As fibras colágenas e os proteoglicanos elas vão dar resistência aos tecidos. As glicoproteínas elas vão dar uma consistência viscosa para as células para auxiliar na própria proteção. E as integrinas vão auxiliar na intercomunicação celular. Vale lembrar que a matriz extracelular varia em consistência e quantidade, dependendo do tecido em que ela se localiza. Então, aqui a gente já tem um estalo para entender por que existem diferentes tecidos no corpo humano. Por quê? Associado à questão de existirem diferentes células com diferentes funções, mas diferentes matrizes celulares, a gente compõe as duas situações em que vão permitir ter uma diferenciação entre esses tecidos. Temos também que citar nesse ponto as funções da matriz celular. Qual que é a sua função dentro dos tecidos? Ela vai preencher o espaço intercelular, ela vai dar resistência aos tecidos, vai servir como veículo para transporte de substância, ou seja, a água ela vai servir como um meio de transporte na interface célula capilar sanguíneo arterial para troca de nutrientes e oxigênio, e também vai servir como interface para troca célula capilar venoso para troca de resíduos metabólicos e gás carbônico. Também é através da matriz extracelular que acontece o deslocamento das células, a migração de células do sistema imune, por exemplo. Considerando os diversos tipos de tecidos formados em função dos diferentes tipos celulares encontrados e associados às diferentes constituições de matriz extracelular, podemos agrupar os tecidos em 4 grandes grupos: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Cada um deles vai apresentar subdivisões que vamos ver ao longo desses próximos encontros. Aqui eu vou falar rapidamente sobre cada um deles só para conceituar. A estudar profundamente, a gente vai se dedicar a isso nos próximos vídeos. Bom, a gente vai começar falando sobre o tecido epitelial. A gente vai falar brevemente, porque esses assuntos serão aprofundados em vídeos posteriores, quando a gente vai fazer a dedicação exclusiva a cada um desses grandes grupos teciduais, tá bom? Começando pelo tecido epitelial, que é formado por células que revestem o corpo tanto externamente quanto internamente, inclusive as cavidades da superfície corporal. Também vale a pena lembrar que é desse tecido que surgem as glândulas, tanto endócrinas quanto exócrinas. E também que essas células epiteliais elas são extremamente juntas, elas são extremamente justapostas umas às outras. Por isso dizemos que elas têm pouco material intercelular. As funções delas são de revestimento e proteção e produção de secreções quando a gente falar sobre glândulas. O tecido conjuntivo ele vai se relacionar com a sustentação de outros tecidos, com a defesa, nutrição e a proteção de outros tecidos e órgãos do meu organismo. Ele vai conectar partes dos tecidos e também vai lembrar que ele é formado por vários tipos celulares e também apresentando grande quantidade de matriz extracelular, diferente do tecido epitelial que tem pouca matriz celular. O tecido conjuntivo é abundante nesse quesito.
ele vai se subdividir em tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido conjuntivo hematopoiético, o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. No tecido muscular, a gente vai encontrar células com potencial contrátil, ou seja, que são capazes de se contrair. Essas células têm as características de serem alongadas e com grande concentração de dois filamentos proteicos, a actina e a miosina. Guardem bem esses dois filamentos, porque eles estão relacionados diretamente com a capacidade do músculo se contrair. De modo geral, então, falamos que o tecido muscular é responsável pela movimentação do corpo. E por último, e não menos importante, a gente encontra o tecido nervoso, que é formado por células nervosas, como os neurônios e as células da glia. O tecido nervoso que concentra o maior número de células especializadas do corpo, atuando direto na regulação e controle de funções do organismo. E também vale lembrar que nesse tecido quase não há substância de matriz extracelular, e que é um tecido especializado em receber e enviar estímulos nervosos. Bom, essa foi a nossa aula de introdução à histologia, onde fizemos um geralzão sobre histologia 1, e em breve iremos nos aprofundar em cada um desses tecidos, suas variações e as principais funções. Espero que o vídeo não tenha ficado cansativo, que tenha sido claro, e qualquer dúvida, como eu disse, não deixem de me mandar mensagem. Muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo.